Olá, viajantes! Vamos para mais uma história de bruxaria que não terminou muito bem. Aliás, elas nunca terminam bem. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O inferno que é viver como uma bruxa. Na tarde em que descobri que a minha vida mudaria completamente, eu estava fazendo os meus trabalhos da escola. Eu era uma criança de 7 anos e naquela altura as coisas estavam muito difíceis em casa. Mas com aquela ligação que a minha avó Raquel receberia, a minha vida estaria condenada à solidão e ao vazio intenso. Na chamada, falaram à minha avó que a minha mãe tinha tido um acidente no trabalho e, como consequência, tinha sido levada para o hospital, onde infelizmente veio a falecer. A causa da sua morte foi porque, ao descer as escadas carregando algumas mercadorias do armazém onde trabalhava, bateu com muita força com a cabeça e faleceu a caminho do hospital. Nada me doeu tanto na vida como ver minha mãe imóvel, pálida, fria, ali, dentro de um caixão, onde foi velada. Seu velório foi ali mesmo, na casa da minha avó. Muitos parentes choravam, alguns apenas por hipocrisia. Isso é sabido, pois não era novidade que alguns de seus irmãos e primos, e principalmente minha avó, a criticavam muito quando descobriram que ela estava grávida de mim. E nunca se soube quem era o meu verdadeiro pai. Sua própria família rotulava minha mãe como uma qualquer. No entanto, fingiram aceitá-la, e principalmente a mim, quando nasci. Para mim, crescer sem uma figura paterna foi o mais difícil, e ter que suportar a vida dura e a disciplina que minha avó Raquel me impunha. Ela tinha temperamento terrível, como o de um chefe militar. O pior de tudo é que eu não tinha absolutamente nenhum lugar para ir. Nenhum dos meus tios ou tias quis cuidar de mim. Eu sei que uma criança de 7 anos é um fardo muito pesado, especialmente financeiramente. Ter que pagar por minha roupa, alimentação, entre outras coisas, não é um compromisso leve, principalmente quando se trata de um filho que não é do próprio sangue. Em uma ocasião, eu saí para a rua sem permissão. Minha avó me amarrou como se fosse um cachorro. Com uma corda, prendeu uma das minhas pernas a um tubo que estava no curral e me deixou lá a noite toda, sem jantar e sem um casaco, e estava muito frio. Eu chorava e implorava para que me perdoasse, mas ela me ignorava. E quando podia, me ofendia pela janela, dizendo que eu era um bastardo maldito, que não deveria ter nascido, e que só cuidava de mim porque havia um pouco de sangue de sua filha em mim. E se não fosse assim, me jogaria na rua como um cachorro. Minha avó Raquel era muito cruel e muito misteriosa. Ela não falava comigo de jeito nenhum. Sempre ficava trancada em seu quarto, ao qual eu nunca podia entrar. Havia muito mistério em torno desse quarto. É como se ela estivesse escondendo algo. Muitos dos meus amigos da rua diziam que a minha avó era uma bruxa, ou pelo menos era o que eles ouviam em suas casas por parte dos seus pais. Também diziam que minha avó era das más, das bruxas que matam e fazem sofrer pessoas inocentes. Eu não tinha certeza se minha avó era realmente uma bruxa, mas pelo modo como ela me tratava, eu não descartava a possibilidade de ela ser capaz de fazer coisas terríveis apenas por prazer. Lembro-me de que, não sempre, mas em várias ocasiões, vi várias pessoas, homens e mulheres, às vezes mulheres que levavam seus filhos, possivelmente para que minha avó fizesse seus trabalhos. Naquela época, eu era muito inocente para entender isso, mas quando elas a visitavam, ela me pedia para sair de casa. Dizia que não queria me ver por algumas horas. Então, eu ia para os campos de futebol que ficavam perto com minha bola. Eu procurava por alguma criança para brincar.
algum amigo novo, alguém que me fizesse companhia e me ajudasse a matar minha solidão. Sempre que eu voltava para casa, minha avó limpava com incensos e outras coisas que queimavam e tinha um cheiro estranho, provavelmente para afastar as más energias. Os anos foram passando. Eu cresci e me tornei um jovem estudioso e disciplinado, moldado às exigências da minha avó. Com a idade, era natural que despertasse em mim o desejo de conhecer uma mulher e ter um relacionamento, conhecer o amor e poder me aproximar dela, fazer planos para o futuro e ser feliz, construindo a família ideal que sempre desejei ter. Enquanto estava estudando na universidade, eu tinha um emprego de meio período como caixa em uma farmácia. Meu turno era tarde e foi lá que conheci a Sofia. Para mim, aquela tarde em que o gerente me apresentou, juntamente com meus colegas, a nova funcionária que cobria a ausência de um dos meus colegas que havia acabado de renunciar, será sempre inesquecível. Fiquei deslumbrado com a Sofia. Ela era uma mulher muito bonita, morena de olhos claros, com um olhar tão doce e penetrante que, quando me olhou pela primeira vez para me cumprimentar, senti como se, através de seus olhos, ela tivesse visto toda a minha essência por dentro, como se tivesse tocado minha alma. A Sofia tinha cabelos negros muito escuros, lábios que me instigaram a beijá-los desde o primeiro momento em que a vi, e ali soube que a Sofia seria o amor da minha vida. Pouco a pouco começamos a conviver. Algumas vezes coincidimos na hora do almoço, e ao me ver sozinho em uma das mesas, ela se aproximou e perguntou se podia se juntar a mim. De jeito nenhum eu recusaria a companhia de uma mulher tão bonita. Foi assim que tudo começou. Sofia e eu tivemos uma ótima química e, além de uma bela amizade, logo começamos a sair para o cinema e jantar juntos de vez em quando, após o trabalho. Eu estava apaixonado por ela e ela por mim. Nosso primeiro beijo aconteceu dentro de uma das salas da farmácia. Definitivamente, a atração que sentíamos um pelo outro não podia ser contida por muito mais tempo. Nossos sentimentos mútuos eram grandes demais para serem contidos. Naquela noite na adega, estávamos com poucas pessoas. Tivemos tempo para dar o nosso primeiro beijo num encontro proibido, intenso e forte, que nunca poderei esquecer. Nunca havia experimentado seu sabor, sua sensação. Para mim era algo novo e celestial. O gosto invadia-me ao acariciar, beijar o pescoço e a pele de Sofia. Isso era tudo o que ela me permitia ver de seu corpo. Olhar nos olhos dela naqueles momentos mágicos e íntimos fez perceber que Sofia era a mulher da minha vida. Eu não queria mais ninguém além dela. Éramos cúmplices de um amor inocente e maravilhoso, mas eu o mantinha escondido da minha avó. Sofia tornou-se minha namorada e não seria fácil para a grande bruxa Dona Raquel aceitar meu relacionamento, principalmente porque, embora ela não me sustentasse mais, não cobrava aluguel da sua casa, sim, ela me criou como uma mãe e, acima de tudo, minha avó me proibiu de ter romances. Disse que eu só poderia fazê-lo depois de terminar a universidade, momento em que eu poderia decidir o que fazer com a minha vida. Outro detalhe que a deixaria furiosa é que Sofia já havia sido casada antes de eu conhecê-la, e desse casamento já havia um fruto, um menino de 6 anos chamado Marquitos. Este menino se afeiçoou muito a mim e eu a ele. Apesar de tudo estar indo muito bem com Sofia, era inevitável que minha avó descobrisse sobre nós. Depois de vários meses, Sofia e eu decidimos nos casar. Nosso amor era muito grande e nossa vontade de formar uma família juntos também. Então, sem mais delongas, tive que falar com minha avó. Apresentei Sofia a ela e dei a notícia de que iria me casar com ela.
Minha avó imediatamente olhou para Sofia com olhos frios. Naquele dia, estávamos na sala da casa da minha avó e sua expressão era de desagrado, não tanto por Sofia, mas porque também levamos Marquitos. Eu sei que, do ponto de vista da minha avó, ela não gostava da ideia de eu estar com Sofia, pois ela já estava manchada pelo pecado do divórcio. Minha avó pensava dessa maneira. Minha avó mostrou uma atitude de desprezo, mas no final entendeu que eu já era adulto. Ela virou as costas para mim por um instante. Não sei o que se passava em sua cabeça, mas com certeza estava nos amaldiçoando. Instantes depois, ela engoliu sua coragem, olhou para nós novamente e com uma serenidade fria nos disse que já éramos adultos e que poderíamos fazer o que quiséssemos com nossas vidas. Ela me disse que eu era responsável por minhas ações e que ela já havia dado tudo o que podia. Se eu decidisse arriscar minha carreira, meus futuros sucessos e deixar de lado o apoio que minha avó me deu ao longo dos anos, eu seria o único responsável pelas consequências. Ela me avisou que não iria ao meu casamento e que eu poderia continuar vivendo na casa. Mas uma vez casado, ela não queria mais me ver. Sofia ficou constrangida ao ouvir as palavras da minha avó, mas não disse nada. Minha avó se despediu de nós com muita diplomacia e foi para o quarto. Sofia não gostou da recepção da minha avó. Eu também, mas já era algo esperado. Mesmo assim, era apenas uma questão de esperar alguns meses para o casamento civil, e então eu iria com a Sofia para viver juntos. Discretamente, fui fazendo os preparativos. Dias depois, tive que esconder minha alegria diante da tirania da minha avó. Eu não queria que ela manchasse minha felicidade ou o rumo da minha vida. Eu estava ansioso para me afastar dela. Naqueles dias, minha avó ficou muito estranha, distante, quase não saía do quarto. Eu percebia que o leve cheiro de ervas queimadas que escapava das fendas da porta do seu quarto era parte dos trabalhos de bruxaria que ela costumava fazer. Provavelmente, como forma de se distrair da minha audácia de me casar em condições que ela desaprovava. Minha avó buscava fazer trabalhos de magia negra para as pessoas que geralmente a consultavam. Pelo menos assim, eu não precisava vê-la com tanta frequência. Enquanto isso, meu romance com Sofia estava indo muito bem. Já tínhamos tudo pronto para uma pequena cerimônia, apenas com as pessoas mais importantes para nós. Eu estava feliz e alguns dias antes tive a coragem e a cortesia de estender novamente o convite para minha avó, mesmo que não fosse confortável, mas também não queria negar o direito dela de estar presente naquele dia tão importante para mim. Mas ela não aceitou a ideia e me disse para não tocar mais no assunto, que ela só esperava que eu saísse de casa para poder ter paz e não ter que lidar com a responsabilidade que eu representava para ela. Numa dessas ocasiões, ela acordou e se viu parada. As coisas começaram a ficar um pouco sombrias, alguns dias antes do casamento. Quando Sofia me contou que estava tendo pesadelos e episódios de sonambulismo durante a noite, acordando de repente em algum lugar de sua casa, numa dessas ocasiões ela acordou e se viu parada bem em frente à porta principal da casa. Em outra ocasião, ao abrir os olhos, se viu olhando pela janela, nas profundezas da madrugada, o que a assustou, pois nunca na vida algo assim lhe aconteceu. Ela nem costumava ter pesadelos. Lembro-me que ela mencionou que em vários desses pesadelos, minha avó aparecia, mas ela não lembrava bem suas intenções com ela dentro desses terríveis sonhos. Quando Sofia me contava isso, eu a via muito nervosa, mas assumimos que era apenas nervosismo pré-casamento, talvez um medo inconsciente de repetir a infelicidade de seu casamento anterior.
no qual as coisas não correram bem. Com isso, chegou o dia do casamento. A cerimônia com a juíza seria ao meio-dia, mas estranhamente, Sofia não chegava. Isso começou a causar impaciência em mim e nos convidados, especialmente na juíza, que tinha o tempo marcado para a cerimônia. Tudo estava muito estranho, pois minha futura sogra já estava no local, junto com Marquitos, que tinha ficado para dormir com ela na noite anterior. Simplesmente, não havia explicação para o fato de Sofia não ter comparecido ao casamento. A primeira coisa que me veio à mente, e que não me agradava de forma alguma, era que Sofia tivesse se arrependido de unir sua vida à minha. Mas eu preferia que ela mesma me dissesse isso pessoalmente. Então entrei no meu carro e tanto minha sogra quanto Marquitos foram comigo. Fomos em alta velocidade em direção da casa de Sofia. Os nervos estavam me atacando e um estranho sentimento começou a me invadir, já que Sofia não atendia nem mesmo o celular ou o telefone fixo de sua casa. Quando chegamos, Dona Joana, mãe de Sofia, pegou uma cópia das chaves da casa e abriu. Ao entrarmos, sentia-se um aroma e uma atmosfera de desolação, um vazio inexplicável. Notamos que o vestido de noiva de Sofia ainda estava nos cabides e coberto com plásticos para protegê-lo do pó, como se, desde o dia anterior, minha amada Sofia não os tivesse tocado. Comecei a chamá-la com minha voz pelos corredores, mas não havia resposta dela. Meu peito estava afundando de tristeza, pensando que minha amada havia partido para não estar comigo. Mas um sentimento pior se apoderou de mim quando ouvi um grito forte, vindo da área de trás. Minha sogra era quem estava gritando, a plenos pulmões, com um susto desgarrador, que me fez correr imediatamente até onde ela estava. Depois dela, Marquitos gritou, e enquanto eu estava atravessando a porta para sair ao pátio, Dona Joana já vinha para dentro, trazendo Marquitos à força para que não visse a cena horrível. A senhora Joana chorava desolada pelo que tinha visto e, diante disso, eu saí para testemunhar o mais horrível que jamais poderia ter imaginado. Pendurada em um velho galho de árvore, jazia o corpo sem vida de Sofia, nu e cheio de cortes por todo o corpo, feitos com um instrumento cortante que repousava na terra, abaixo, justo abaixo de seus pés. O que me chamou muito a atenção foi um corte em forma de estrela invertida que tinha perto do seu peito, como a alusão a um símbolo do mal, um símbolo de bruxaria e magia negra. Corri e abracei o corpo dela, que estava frio. Uma dor terrível me invadiu ao ver aquilo. Algo que nunca antes havia sentido. O que eu mais amava acabava de ser perdido. Minha felicidade desapareceu com a vida daquela mulher que seria minha esposa naquela tarde. Mas uma força escura e maligna acabava de me roubar. Quando as autoridades chegaram, as respectivas evidências foram examinadas e chegou-se à conclusão de que não se tratava de um assassinato, mas sim de um ato violento no qual Sofia tirou a própria vida. Ela mesma se mutilou daquela maneira horrível e, embora, para os oficiais, isso tenha levado ao encerramento do caso com esse argumento, para mim não seria assim. Para mim, havia algo mais profundo que eu precisava descobrir. Após muitas noites sem dormir e refletindo sobre a situação, concluí que Sofia tinha episódios de sonambulismo e pesadelos com a minha avó. Mas o que minha avó Raquel tinha a ver com os sonhos de Sofia? Foi quando percebi que minha avó tinha algo a ver com aquele falecimento tão triste e horrível da minha amada e futura esposa. Tudo indicava que minha avó Raquel fez algum tipo de trabalho de bruxaria para acabar com ela e tirá-la do meu caminho. A minha avó não gostava da ideia de eu me casar com uma mulher que já tinha filhos de outro homem.
Para ela era algo indigno no seio da família. Além disso, não era coincidência que nos últimos dias antes do casamento, a minha avó passasse o tempo todo trancada fazendo aquelas bruxarias. Com certeza, era magia negra com a qual ela destruiria a minha vida. Diante disso, eu não ia ficar com dúvidas. Precisava conhecer a verdade. Já não me importava em confrontar a minha avó e enfrentar as consequências que fossem necessárias. Mas primeiro precisava de provas. Então, numa manhã em que a minha avó saiu para fazer compras no mercado, com a ajuda de ferramentas consegui abrir a porta do seu quarto. Era a primeira vez que o fazia, admito que fiquei aterrorizado com tudo o que encontrei lá dentro. Nas paredes haviam imagens da Santa Morte, um Cristo de gesso invertido com a boca tapada. Também havia velas no altar que parecia especial e dedicado à Santa Morte. Para quem não sabe, a Santa Morte, ela é cultuada no México. E diante desse altar havia várias fotografias pequenas de pessoas que eu nunca tinha visto, mas fiquei parado para ver cada uma delas. Tenho certeza de que havia cerca de umas 100 fotos naquele espaço. Fiquei surpreso ao encontrar 2 fotografias que eram bastante queridas e conhecidas para mim. Uma delas era uma foto de Sofia e sobre a foto estava marcada aquela estrela invertida que também estava marcada em seu peito quando a vi sem vida. As lágrimas escorreram dos meus olhos e tudo piorou quando entre aquelas fotos notei que também estava da minha mãe. Que tipo de mulher a minha avó para ter acabado com a própria filha, também com bruxaria? Com certeza ela fez isso porque a considerava impura, uma desonra total pela maneira como me trouxe ao mundo. Se não fosse por ter um pai, minha avó era o próprio demônio. Mas, como diz o ditado, quem cria corvos deve ter cuidado, pois eles vão arrancar seus olhos um dia. Eu decidi me vingar da mesma forma que ela terminava com suas vítimas. Agora ela teria que pagar. Sem piedade, tirei uma foto da minha avó, recortei apenas a parte do rosto, coloquei a foto embaixo do altar da Santa Morte e pedi ajuda. Tudo o que minha avó fez foi injusto e ela merecia um karma bem forte de volta. Deixei a porta do quarto aberta para que soubesse que eu sabia o que ela fez. Parti e nunca mais voltei para aquela casa, deixando para trás aquela vida horrível. Minha avó não fez nada para me procurar. Sabia que eu já era um homem. Fiquei na casa de um amigo por alguns meses. Depois juntei dinheiro e aluguei um pequeno espaço só para mim. Dias depois, soube que minha avó adoeceu repentinamente. Com feridas no corpo e na língua que totalmente negra, apodreceu assim como suas entranhas. Ela não conseguia mais comer nem ter esperança de recuperação. A avó Raquel faleceu na cama, sofrendo dores insuportáveis. Seus gritos eram ouvidos até o inferno, onde seria condenada eternamente. Quando ela faleceu, minha alma descansou, senti alívio com sua morte. Todas as aberrações que ela cometeu foram reveladas. Meus parentes não quiseram mais viver naquela casa, então a venderam, para deixar para trás o sombrio passado da avó e suas bruxarias. Depois de todos esses anos, tem sido difícil aprender a ser feliz. É quase impossível quando se perde o verdadeiro amor de uma mulher especial. Agora estou casado e tenho uma família, mas o amor de Sofia é algo que nunca esquecerei. Ela me fez acreditar pela primeira vez na felicidade e guardei um lugar especial em meu coração pelo resto da minha vida. Como conselho, não confie em sua família nem em ninguém. Qualquer um poderia colocar obstáculos em seu caminho, ou pior, fazer com que percam sua saúde e até mesmo suas vidas, porque a bruxaria é algo muito sério que não se deve levar como um jogo. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal.
Obrigada e até a próxima viagem.